Olá, tudo bem? Esse é o Faz Mais Simples, mais um episódio, um jeito diferente de conversar com os amigos, sem juridiquês, direto ao ponto. A ideia é a gente bater um papo aqui por uns 15 minutos. Eu tenho satisfação de apresentar a vocês a Fernanda Borges, que é a nossa coordenadora de consultoria trabalhista do escritório. E hoje a gente vai falar sobre um tema super esperado pelas empresas, né? A história da regulação, do trabalho remoto e o teletrabalho, que a gente chamava, né? E esse é um assunto que vinha dando já desde a reforma trabalhista, que quando publicou a lei veio muito aberta, né? Com bastante omissão, e precisava de regulamentação. Algumas empresas correram e foram buscar regulamentar através de negociação coletiva, o que é muito legal. Mas muitas empresas preferiram esperar uma regulamentação, né? E projetos de lei são muitos, né, Fê, lá no Congresso, e veio através, agora, por medida provisória. Os assuntos ligados ao trabalho remoto são assuntos super importantes, porque na Justiça do Trabalho já começou a pipocar temas como jornada extenuante, o cara que está em trabalho remoto. A pandemia fez a gente meio que perceber a importância do trabalho remoto, né, à distância. Então, questões de direito à desconexão, questões de invasão de privacidade, despesas com infraestrutura, energia elétrica, quem que paga, Wi-Fi, a cadeira, o enquadramento sindical, ou seja, a gente tinha muita discussão e precisava realmente de uma regulamentação. Hoje em dia, o tema é tão novo que o pessoal chama de workation, quer dizer, quando você começa a misturar o seu trabalho com o lazer, com as férias, e como é que a gente faz para poder controlar a interjornada. Então, são muitos os temas. A medida provisória não cuidou de todos, mas já temos alguma coisa nova aí para contar para vocês. Acho que é importante contar para vocês também, porque o pessoal fica bastante ansioso falando, Luiz, quer dizer, então a nova lei está valendo? Sim, está valendo. É uma medida provisória, mas é importante lembrar para vocês, medida provisória, ela precisa ser, para virar lei de fato, né? Ela tem validade de 60 dias, pode ser prorrogada por no máximo mais 60 dias, já aconteceu na pandemia, a gente viu várias medidas provisórias sendo prorrogadas, e algumas viraram lei, e aí está valendo. Outras caducaram, quer dizer, se não for aprovada uma lei, ela não se transformar em lei, ela caduca, ela gera efeitos durante o período que ali esteve e depois perde os seus efeitos. Portanto, é importante colocar isso para vocês, na medida que hoje está valendo sim, isso que nós vamos tratar de trabalho remoto, mas pode ser, gente, que daqui a 60 dias, no Brasil a gente não tem muita segurança, que não sendo prorrogada, não sendo aprovada, convertida em lei, que perca seus efeitos. Mas, de qualquer forma, acho importante a Fê contar para a gente. Fê, me explica para a gente aí, foram 2 medidas provisórias, qual é a diferença entre elas? Exato. Bom, Luiz, obrigada aí pela introdução, obrigada a todos por mais essa edição de Faz Mais Simples, é uma honra estar aqui. Primeiro que o presidente, ele divulgou na sexta-feira, né, dia 25, que iam sair medidas provisórias, só foi publicada na segunda-feira, então a gente ficou naquele limbo de não ter um texto oficial, eu só tenho o que os jornais e as revistas contavam pra gente. Ele fala pelo Twitter, né? Ele fala pelo Twitter, exatamente. E aí, na segunda-feira, então, dia 28, foram publicadas 2 medidas provisórias. A 1108, que trata de 2 temas, fala de alimentação de teletrabalho, e é essa que a gente vai se debruçar mais aqui hoje. E ela também foi publicada a 1109, que nada mais é, gente, com pequenas diferenças, uma grande reprodução de medidas provisórias que a gente teve durante a pandemia. Então, lembram aquelas medidas provisórias 927, 928, depois a 1045, 1046, que falava de adiantamento de feriado, banco de horas, adiantamento de férias, suspensão de contrato de trabalho. Tudo isso foi republicado, incluindo algumas questões poucas sobre teletrabalho. Qual que é a diferença aqui das 2 medidas provisórias e por que a gente quer falar mais da 1108? Que a 1109, além de também ser uma medida provisória, como o Luiz disse, então a gente tem validade, ela ainda depende em alguns capítulos e também pode o prazo ser diferente por um ato do Ministério do Trabalho.
Ou seja, eu não só tenho uma medida provisória que tem um prazo de validade, como eu também ainda estou dependendo de um ato do Ministério do Trabalho para regular alguns pontos, inclusive talvez vir amanhã e falar, olha, isso está valendo por 30 dias e não 60. Tá? Então, essa é a nossa ideia, debruçar um pouco mais da MP 1108. E aí eu acho que o Luiz podia explicar para a gente o conceito, né? Muita coisa mudou, ele abriu, né, Luiz? O conceito mudou, gente. Tudo que a gente sempre falava, explicava para os clientes do que era teletrabalho antes, né, da reforma. Trabalho preponderantemente fora das dependências da empresa, e que não se confundia com o trabalho externo, que é aquele trabalho externo lá do 621, da CLT antigo, que você não controla a jornada, que ele continua existindo e agora continua existindo também, não se confunde. Mas agora mudou o conceito, agora caiu a história da preponderância. Então, não importa mais se o trabalho externo é preponderante ou não. Então, aquele cara que, assim, o pessoal falava assim, mas essa lei de teletrabalho não me ajudou, porque eu tenho aqui na minha empresa 3 vezes por semana eu vou para a empresa e 2 vezes eu fico em casa. Eu posso me valer do benefício do teletrabalho? Antigamente não, agora não interessa mais se é preponderantemente fora das dependências ou não. E, então, aqui a gente está dizendo para todo mundo que o trabalho híbrido, que não era o teletrabalho, já foi, então, agora regulamentado e é também um teletrabalho. E o teletrabalho, agora, a gente pode chamar também de trabalho remoto. É sinônimo, são sinônimos agora. Você pode tanto falar... Antigamente, o advogado trabalhista falava sempre teletrabalho, porque é aquele que você não precisava controlar o horário, você não precisava pagar hora extra. E o trabalho remoto era um gênero, né? E agora não, agora são sinônimos. Trabalho remoto, trabalho híbrido, desde que, então, para ser teletrabalho, para ser trabalho remoto agora, na vigência da MP, basta que ele trabalhe um pouco, preponderantemente ou não, fora das dependências, e também que a lei utiliza tecnologias de informação e comunicação. Quer dizer que ter costureiras em casa, nas suas próprias casas, trabalhando sem utilização de tecnologia de informação e de comunicação, não é um teletrabalho. Tem que utilizar as ferramentas de tecnologia de informação e de comunicação. São só esses 2 requisitos, né, a partir de agora. Então, o trabalho híbrido foi homologado, isso é uma necessidade que as empresas pleiteavam, porque elas achavam que o teletrabalho não tinha atendido tudo. Eu vejo com bons olhos isso, mas... uma questão bastante polêmica que apareceu é a questão de agora tem 2 tipos de contrato de teletrabalho ou trabalho remoto. Fê, conta para a gente quais são e como é que funciona isso. Conto. E aí, só um complemento, Luiz, também na sua fala, o teletrabalho continua não se confundindo com a nossa antiga jornada externa. Né? Isso. E aí, até por essa questão, já era assim antes, tá, na CLT, e também o fato do empregado comparecer nas dependências da empresa, isso também não vai descaracterizar. A diferença da redação antiga da CLT para a redação nova é que ele fala assim que o comparecimento habitual agora, ou seja, ele abriu mesmo as portas para que não tenha mais essa necessidade de qual controle do tempo dentro ou fora da empresa. Falando dos tipos, que é talvez uma das grandes novidades da medida provisória, ela trouxe como se fossem 2 formatos de contratação do teletrabalhador ou do trabalhador remoto, que é o trabalhador por jornada. E aí aqui fica a primeira observação, que é a MP, ela exclui expressamente, ela fala que esse regime não se confunde, não se equipara com telemarketing ou teleatendimento. Então, não pense que contratar alguém para trabalhar no telemarketing em casa vai ser o teletrabalho. E o segundo formato é por tarefa ou por produção, que aqui, eu não sei a sua opinião, Luiz, mas eu achei bem peculiar, porque é um conceito, apesar de jurídico e existente, muito pouco utilizado. É muito raro a gente ver na prática alguém ser contratado por tarefa ou por produção. Então, é um desafio aí para a gente explorar esse conceito mais e entender se cabe ali na função e na operação da empresa. E aí, qual que é a consequência dessas 2 divisões? A primeira questão, talvez, e mais relevante que traz, é o controle de jornada. Ele fala expressamente que a liberação do controle de jornada, ou seja, o não controlar a jornada do empregado, é apenas no formato de tarefa ou por produção.
Ou seja, cai por terra o empregado que você está lá no contrato, a jornada padrão, que eu posso não controlar essa jornada, o que é um grande impacto para várias empresas. E aí a gente estava até conversando, Luiz, assim, a minha primeira sugestão aqui é: olhe a sua norma coletiva, porque a gente tem já algumas normas coletivas no mercado, vamos dizer assim, que já replicam o que a CLT falava, então já autorizam que o teletrabalhador, o trabalhador híbrido remoto, ele não tenha controle, então você já consegue se valer aí do negociado sobre o legislado, ou eventualmente, se isso for importante para você, procurar o sindicato para fazer um acordo coletivo, para conseguir essa autorização, para não ter o controle durante esse período. E tentar ver o copo aqui meio cheio, né? Um ponto positivo é que recentemente, ano passado, a gente pelo menos teve autorização de que aquele controle de jornada remoto ele fosse feito por aqueles softwares que não era aquele relógio de ponto padrão que a gente tinha, que a gente tem ainda, né? Que coloca o dedo, sai o papelzinho. Então, aquele software que eu consigo fazer isso individualmente. Até, se eu não me engano, novembro ou outubro do ano passado, eu precisava também recorrer ao sindicato, né? Então, ou seja, agora eu pelo menos consigo colocar esse software com um pouco mais de facilidade, vamos assim dizer, né? Então, se eu controlo a jornada, então, eventualmente, se passa, eu tenho que pagar hora extra. Se eu não controlo a jornada, pouco me importa, né, o que eu contratei por tarefa ou por produção, aí fica no conceito antigo do teletrabalho, eu não preciso controlar, porque eu não vou pagar, está na exceção do próprio artigo da CLT que fala de jornada. Ou Fê, tem uma questão importante também, muitas empresas falam assim, puxa, mas agora dancei, porque controlar esses caras é impossível para mim. Então, tem algumas saídas, gente. Depois a gente pode até conversar sobre isso, mas ponto por exceção, buscar o sindicato, tem bastante alternativa aí, antes de sair fazendo, sair gastando e investindo tanto, porque, afinal de contas, nós temos uma medida provisória que vale por 60 dias. Exatamente. Luiz, tem alguns casos que eles deixaram expresso que cabe, né, o teletrabalho, acho que vale falar. Isso é legal, porque existia uma lacuna, a gente não sabia o que fazer com os estagiários, com os aprendizes, quer dizer, as empresas falavam, como é que eu faço com o estagiário? O estagiário está lá para aprender, eu tenho que levá-lo para a empresa, aprendiz também, tenho que levar para a empresa, mas e nessa pandemia, eu vou levar para a empresa ou não? Ficava aquela discussão. Agora, essa medida provisória lembrou deles e falou, pode ser trabalho remoto à distância, teletrabalho, estagiários e aprendizes, está expressamente previsto isso. Outra questão super legal, que ela lembrou também, e eu achei que foi feliz a medida provisória, em dar preferência às pessoas com deficiência também e aos empregados ou empregadas, aí é importante, não é só a mãe que tenha filho até 4 anos, né? São homens ou mulheres com filhos e crianças sob a sua guarda até 4 anos. Então, elas terão prioridade. Aí já vai entrar umas discussõezinhas, né? Do tipo, é obrigatório que eu, então, coloque essas pessoas? Ou a lei fala em prioridade? Então, assim, se eu for ter teletrabalhadores na minha empresa, eu tenho que dar prioridade para estes. Isso quer dizer que eu tenho que pegar todo mundo que está em casa, tirar, voltar? Não. Pode ser, você pode interpretar que prioridade são das minhas novas vagas de teletrabalhadores, eu dou, então, prioridade para estes. Essa é a minha análise. Outro ponto que eu acho super legal, e esse sim, eu olhei com bons olhos para a medida provisória, é a questão do enquadramento sindical. Fê, explica para a gente um pouco, porque isso daí dava trabalho para a gente também. Dava muito trabalho para tentar compatibilizar. Qual era o grande desafio, né? Só para ser bem objetiva, a regra do enquadramento sindical padrão, ela leva em conta a atividade do empregador, regra geral, tá? E o local da prestação de serviços. Então, se eu fosse usar a minha CLT de 1950, eu precisava... Então, e eu contratasse um teletrabalhador, minha operação está em São Paulo e ele estava em Belo Horizonte, eu precisaria aplicar a norma coletiva de Belo Horizonte, porque ele estava trabalhando de lá. Isso era um grande desafio, porque muitas vezes a grande questão e vantagem do teletrabalho é a flexibilidade para ambos os lados, né? E às vezes a empresa sequer tinha operação lá, não fazia sentido, ela nem sabia qual era o enquadramento sindical dela, a convenção coletiva da localidade onde o empregado mora. Então, agora, pelo menos, a MP trouxe expressamente que o enquadramento sindical vai ser, ela usa a expressão na lotação do estabelecimento que o empregado estiver, ou seja, aonde ele estiver vinculado. Então, ele mora em Belo Horizonte, mas ele está vinculado ao meu estabelecimento do Rio de Janeiro, é o enquadramento
do Rio de Janeiro, é onde ele está lotado. Isso, e aí é importante falar, isso é só enquadramento sindical e legislação. O artigo fala de lei, então, por exemplo, feriado. Ele vai seguir qual feriado? Ele vai seguir a legislação do Rio de Janeiro, ou seja, feriados do Rio de Janeiro. Então, isso facilitou bastante a nossa vida. E aí eu acho que eles tomaram a cautela, o que eu não esperava, fiquei bem surpresa, de falar também do empregado que está fora do país, né, Luiz? O trabalho internacional foi lembrado, e eu acho que foi ótimo nesse ponto, ainda não resolveu tudo, eu vou explicar para vocês. Então, ele falou o seguinte, que a MP previu expressamente que vai ser aplicável a legislação brasileira para aqueles empregados que optarem por realizar sua atividade fora do território nacional. Aí a lei usou o termo optarem, ou seja, é o empregado que quis ir. Não é a empresa que mandou transferir, porque a própria lei fala, não vai aplicar para esse cara a lei dos expatriados, a Mendes Júnior lá, né? Então, não vai aplicar para eles. Por quê? Não fui eu, empresa, que obriguei você a sair do país. Foi você que optou por sair e trabalhar à distância. A gente teve vários clientes que nos ligaram falando, Luiz, não sabia nem que o empregado tinha saído, que está morando em Portugal, está morando em Miami, como é que eu faço para adaptar isso? Qual o enquadramento sindical? Quer dizer, a Fê acabou de explicar, o enquadramento sindical vai ser, se vai seguir a lei do Brasil, eu vou colocá-lo no enquadramento sindical aqui do Brasil, porque eu não transferi esse cara, não vale a lei de expatriado. Mas a lei colocou assim, salvo se as partes assim quiserem. Então, eu posso, inclusive, combinar com ele que vai ser aplicada, sim, a lei do expatriado. Posso combinar, mas não é obrigatório que seja assim. Então, a lei está falando para aqueles que optaram, então, para sair. E também tomou cuidado de deixar claro, falando, olha, as empresas estão desobrigadas a pagar as despesas de retorno ao trabalho presencial para esses empregados que mudaram para outros locais durante o trabalho remoto. Então, seja aí no caso, pode ser para fora do país ou até mesmo para dentro do país, mudou de estado, né? O cara trabalhava comigo aqui em São Paulo, de repente, fui surpreendido que ele apareceu morando em Roraima. Então, se eu tiver que retornar para cá para o trabalho presencial, não é a empresa que vai pagar isso, está escrito isso expressamente na lei. Outra questão que eu acho que está aberto ali, que tem um espaçozinho, é que fala que as partes podem, salvo disposições que as partes podem combinar, né? Então, na prática, o enquadramento sindical, ele está morando em Miami, o enquadramento sindical é com o Brasil, eu sigo a convenção coletiva daquilo que é possível seguir, né, as jornadas, os benefícios, mas alguns dos benefícios, por exemplo, de convenção coletiva não são aplicáveis nem aceitos lá. Vamos imaginar que um vale-refeição que vale aqui para São Paulo não é aceito lá em Miami. Então, as partes podem chegar e combinar. Então, o seu vale-refeição, que não vale aí, eu vou te trocar por uma ajuda de custo, e eventualmente fazer esse acordo e ajustar tudo por escrito, deixando bonitinho. Acho que são essas os destaques para essas questões ligadas ao trabalho internacional. Isso não resolve, não sei se você concorda, Fê, por exemplo, empregados que trabalhem aqui no Brasil, que estão trabalhando remotamente com empresas que não estão sediadas no Brasil. Então, a lei esqueceu desses caras. Então, empresas que estão lá, por exemplo, nos Estados Unidos, mas que contrataram brasileiros, que são super talentosos, para trabalhar para eles lá. Que legislação que esses caras seguem? Qual o enquadramento? Aí ficou uma lacuna aí a discutir. Mas quem sabe, lembrando, gente, medida provisória, cabe agora adendos, cabe tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado vai poder fazer vários adendos e sugestão antes de virar lei. Portanto, a hora é essa do Brasil discutir esse tema. Exato. Não, eu concordo com você. A gente tem, até para conhecimento, a gente tem uma resolução, se eu não me engano, que fala sobre os nômades digitais, mas eles não abrangem os brasileiros. Eu estou falando, na verdade, do estrangeiro que está aqui trabalhando por um período para alguma empresa. Mas, de fato, acaba sendo uma coisa a se resolver no caso a caso. Luiz, eu acho que a gente está caminhando para o final, a gente até já passou um pouquinho do tempo, mas tem uma pergunta aqui no chat do Lucas. Se há parâmetros minimamente estabelecidos para a remuneração do trabalhador contratado por produção. A CLT, não sei se o Luiz concorda comigo, mas ela é muito vaga quando ela fala sobre esse tipo de remuneração. O que a gente usa como padrão, você vai ter que sempre olhar primeiro para a sua convenção coletiva
para ver se você tem algum piso específico, e também tem sempre aquela história da garantia do mínimo, né? Então, tem aí uma questão de proporcionalidade dos pagamentos, tá? Eu acho que essa seria a minha dica por hora, mas parâmetros ali super definidos na lei, não tem. E eu imagino que agora vai começar as empresas naquele contorcionismo pensando, olha, quero transformar esse trabalho de fulano de tal por produção ou tarefa, né? E a gente vai ter que se debruçar realmente nesses desafios. Sim, exato. Acho que quem tiver outras questões, como a gente está caminhando para o final, a gente está à disposição, né, Luiz? Eu acho que o recado aqui são medidas provisórias, como o Luiz disse. O que a gente está falando hoje, amanhã, pode mudar, a coisa pode cair. A gente tem vários projetos de lei falando sobre esse assunto. Eu acho que a recomendação que eu daria agora é converse internamente, olhe para a sua operação, o quanto isso te afeta, o que você eventualmente sente que você precisa adequar, converse com o seu jurídico, com o seu RH, porque tem soluções, né? E tem, obviamente, melhorias que a gente possa implementar para vocês. E nós, do Faz Advogados, estamos à disposição, né, Luiz? Será um prazer. Eu estou vendo aqui algumas perguntinhas. Gente, façam perguntas para a gente por e-mail, que a gente se compromete a respondê-las. A Ana Cláudia, essa é muito fácil. A MP não estipula a quantidade mínima. Basta trabalhar um pouco fora das dependências, usando tecnologia, já pode ser um teletrabalho. Aí vai entrar na história de dar por produção ou não. Samanta falou quais os critérios de contrato de tarefa e produção. Ainda aberto. Samanta, como a Fernanda explicou, ainda super aberto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que tem mais uma da Bruna. Quem mora no exterior precisa ter um contrato específico ou, por seguir a legislação brasileira, segue o contrato utilizado para todos. O contrato é um contrato de teletrabalho, que já é um contrato específico, tá? Mas já é uma exceção à regra. Ele já não é o padrão, tá? Ele já é um contrato com algumas cláusulas diferentes de saúde e segurança, vai falar do controle, agora vai falar se é por produção, se é por jornada. Então, ele já é específico, mas ele vai seguir a legislação brasileira como regra. E a previsão, tudo escrito, né, gente? Tudo quem vai pagar o quê, ainda continua toda aquela obrigação. Gente, o tema é super, para 20 minutos que a gente se propôs, já passou um pouquinho. Queria agradecer, Fê, a sua participação, dizer que nós estamos à disposição, é um tema super interessante que vale que aí no próximo, a gente tratou só de trabalho remoto, gente. A MP ainda tratou de alimentação, que a gente pode combinar de ter outros episódios do Faz Mais Simples. Agradeço a todos pela participação e estamos à disposição de vocês, caso vocês precisem, nos nossos e-mails. Obrigada, gente.